Boa noite, família. Muito feliz, por estarmos aqui mais um dia de oração juntos, mas mais feliz ainda porque hoje eu trouxe aqui uma reflexão sobre uma das maiores demonstrações de amor que já existiu. O profeta Isaías, ele escreveu algumas palavras muitos anos antes da vinda de Jesus, e elas nos mostram algo impressionante, que Jesus abriu mão da sua glória para vir ao encontro de nós. Lá em Isaías 53, versículo 3, ele nos diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele poderia ter permanecido em sua majestade, certo? Poderia ter escolhido o conforto, poderia ter escolhido não enfrentar a dor, mas Jesus escolheu vir, escolheu nascer como uma criança, escolheu viver entre as pessoas, escolheu amar, ensinar, servir e cuidar. E muitas vezes não foi compreendido, Muitas vezes foi rejeitado, mas mesmo assim ele continuou amando. Isso nos ensina que o verdadeiro amor não procura apenas receber. O verdadeiro amor também se entrega. E isso chama-se humildade, que é a palavra aqui do dia da nossa oração. A humildade, ela não é pensar menos de si mesmo, é pensar mais nos outros. Jesus nos mostrou que a grandeza não está em ser servido por todos. A grandeza está em amar, ajudar e servir. Quanto mais nos parecemos com Jesus, mais aprendemos a colocar o amor em primeiro lugar. E vamos ver isso dentro da nossa pequena historinha. Certa vez, uma professora organizou uma atividade na escola. Cada criança deveria ajudar alguém durante a semana e depois contar o que aconteceu. Enquanto alguns planejavam grandes ações, um menino chamado Mateus percebeu que um colega sempre ficava sozinho no recreio. Durante vários dias, ele sentou ao lado dele, conversou e o convidou para brincar. No fim de semana, quando a professora perguntou o que ele havia feito, Mateus respondeu: Eu só tentei fazer ele se sentir importante. A professora sorriu e disse: Às vezes, as maiores demonstrações de amor são as mais simples. E é verdade, foi assim que Jesus viveu, mostrando amor nas pequenas e grandes atitudes. E vivemos em um mundo, que muitas vezes ensina as pessoas a pensarem apenas em si mesmas. Mas Jesus nos mostrou outro caminho. O caminho do amor, o caminho da humildade, o caminho do serviço. Quando ajudamos alguém, quando ouvimos alguém com atenção, quando perdoamos, quando cuidamos de quem está triste, estamos seguindo os passos de Jesus. E isso transforma não apenas a vida das outras pessoas, transforma também o nosso coração. E é nessa certeza que a gente entra na oração do dia, juntos. Então fechem os olhos e repitam comigo. Senhor Deus, obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele nos mostrou o verdadeiro significado do amor. Obrigado porque deixou sua glória para vir ao nosso encontro. Obrigado porque Ele escolheu servir, cuidar e amar, mesmo quando enfrentou rejeição e sofrimento. Nesta noite, queremos aprender com o exemplo de Jesus. Ensina-nos a sermos humildes. Ensina-nos a olhar para as necessidades das pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos a amar sem esperar nada em troca. Ajuda-nos a servir com alegria. Ajuda-nos a lembrar que as atitudes mais simples podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. Que nossa família
tenha um coração parecido com o de Jesus. Um coração que acolhe, um coração que perdoa, um coração que ajuda, um coração que ama. Obrigado porque nunca desistisse de nós. E obrigado porque o amor de Jesus continua nos alcançando todos os dias. Abençoa nossa casa, nosso descanso e os nossos sonhos. E faz de nós instrumentos do teu amor nesse mundo. Amém. E aquela reflexãozinha antes de dormir, como deverzinho de casa: como posso demonstrar o amor de Jesus para alguém amanhã? Talvez com uma palavra gentil, um abraço, uma ajuda inesperada. E lembramos sempre, Jesus nos mostrou que o amor verdadeiro se aproxima. O amor verdadeiro serve e o amor verdadeiro transforma vidas. Boa noite, família, e que o exemplo de Jesus inspire cada coração desta casa a viver com mais amor, mais humildade, mais compaixão. Até amanhã.